Bom, então eu vou falar agora sobre análise matemática de algoritmos não recursivos, né? Ou seja, como a gente vai lançar a mão de todo o framework que a gente estudou agora há pouco e realmente, né, definir, né, a ordem de complexidade ou o número de operações que um algoritmo, de operações básicas que um algoritmo faz. Então, a gente tem um plano geral para fazer isso, né, com 5 etapas. Então, o primeiro passo é determinar quais parâmetros vão indicar o tamanho da entrada, ou qual parâmetro, se for só um. Segundo, identificar a operação básica do algoritmo, ou aquela localizada no laço mais interno, usualmente. Terceiro, verificar o número de vezes que essa operação básica, se o número de vezes que essa operação básica é executada depende apenas do tamanho da entrada. Bom, se ele depender de alguma outra propriedade, como o nosso exemplo da busca sequencial, se ele depender de alguma outra propriedade, como por exemplo, se o elemento está no vetor ou não, em qual posição que ele está, bom, se depender de alguma outra coisa, deve-se analisar cenários de pior caso, menor caso, pior caso, caso médio e melhor caso. Bom, no passo 4, deve-se definir uma soma expressando o número de vezes que essa operação básica é executada. E no passo 5, a gente transforma essa soma, né, faz uma manipulação dela, para chegar a uma fórmula mais limpa para essa contagem, ou ao menos, né, definir qual que é a ordem de crescimento desse algoritmo. Então, eu vou mostrar esses conceitos ao longo de alguns exemplos aqui, né? E depois a gente passa para o caso recursivo, né? Que eu acredito que seja um pouco mais difícil. Bom, antes da gente continuar, a gente tem algumas regras de manipulação de somatórios que vão ser úteis aí nos nossos exemplos, né? Então, a primeira é a seguinte. A somatória de um i começando do valor l até um valor u para uma constante vezes a operando sobre esse valor i, ela é igual, você pode separar essa constante para fora da somatória. Ok? E multiplicar aqui. Uma outra regra interessante, né, é que para essa mesma somatória, né, se tiver um a operando sobre esse valor i, mais ou menos, né, um outro b, uma outra constante b operando sobre o valor i, você pode separar em duas somatórias, né, dessa forma aqui. E tem duas fórmulas de somatório que também vão ser importantes. A primeira é a seguinte: somatório de i igual ao valor l até u do valor 1 vai ser igual a u menos l mais 1. Onde L e U são os limites, né, dessa somatória. Né? Usualmente, o L vai ser 0, né? E o U vai ser N. Então, é muito comum a gente ter laços de repetição que vai ser de I igual a 0 até o tamanho do vetor, uma operação é feita. Okay? Essa somatória pode ser transformada dessa forma. E uma outra transformação interessante, na verdade, justamente talvez um caso mais específico disso aqui, né? Não, na verdade, aqui é somatória em I. Quando você tem I igual a 0, somando até N, os valores de I, é como se você tivesse, né? 1 mais 2 mais 3 mais ciências mais N, o que pode ser transformado em N vezes N mais 1 dividido por 2, que é, né, aproximadamente N ao quadrado sobre 2, que está em θ de N ao quadrado. Então, essas quatro, né, fórmulas de transformações aqui, elas vão ser usadas posteriormente. Então vamos lá. O nosso primeiro exemplo vai ser o algoritmo max elemento. Esse algoritmo percorre um vetor e determina e retorna o maior elemento desse vetor. Okay? Então, como entrada, ele recebe um vetor A nas posições 0 até n-1 e, como saída, dá o maior elemento desse vetor. Então, na linha 1, né, o maior elemento é o elemento da posição 0. Na linha 2 tem um laço de repetição, né? Para ir da posição 1 até n-1, faça. Se A na posição I for maior que o máximo, significa que A na posição I é o meu novo máximo. E daí eu faço esse laço de repetição até o final do meu vetor, né? Até a posição n-1, e retorno o max aqui.
Está sempre atualizado. Bom, então, seguindo o nosso esquema de 5 passos, né? Então, o tamanho da entrada é trivial aqui, né? O tamanho da entrada vai ser o número de elementos desse vetor. O vetor tem n elementos. Okay? Bom, a operação básica vai ser a comparação da linha 3, né? Lembrando que a operação básica, né, ela vai estar sempre dentro dos laços de repetição. Então, aqui eu tenho um laço de repetição que repete n menos uma vezes e dentro dele eu tenho essa comparação, né? A atribuição nem sempre acontece, mas a comparação sempre acontece. Então, a linha 3 tem a operação básica. Bom, essa operação básica depende de algum outro fator, além do tamanho de n? Bom, nesse caso não, né? Não importa qual é a configuração do vetor, o número de vezes que a operação básica vai ser executada vai ser a mesma. Ele vai sempre ter que comparar se cada elemento é maior que o máximo, né? Então, ele não depende de nenhum outro fator, ou seja, né, ele vai ter sempre o mesmo número de operações básicas aí, né? Independente de como está a configuração do vetor. E agora, a gente precisa determinar aqui a função, né, que computa o número de operações básicas que vão ser executadas. Bom, nesse caso, essa função vai ser dada por essa somatória aqui. Ou seja, né, essa operação básica, que é uma comparação, ela vai ser executada uma vez a cada vez que você passar por esse laço for aqui, né? Uma vez a cada vez que você estiver nesse for. Bom, e esse laço for, ele começa de 1, que é igual a 1, e ele vai até n-1, fazendo uma operação básica a cada vez que ele entra nesse somatório aqui. Bom, então, o número de operações básicas vai ser dado por somatório igual a 1 até n-1 de uma operação. Bom, essa somatória, né? Essa função ela pode ser transformada, né, para a gente ter aqui né, o número, né, específico, que é a ordem de crescimento dessa função. Então, de acordo com as regras de transformação, né, isso daqui vai ser igual a n-1, lembrando que seria essa fórmula aqui, né, que poderia ser aplicada. Né? Ou seja, você tem u menos l mais 1. Que no meu caso, o u vai ser n-1, o l vai ser 1, ou seja, seria menos 1, mais 1. Mais 1. Bom, menos 1 e mais 1 se anulam, né? Então, a gente teria n-1 aplicando aquela regra. E n-1 está em θ de n. Então, esse algoritmo, né, ele tem ordem de complexidade de θ de n. Vamos agora para o nosso segundo exemplo, né, que é o algoritmo elementos únicos. Ele vai verificar um vetor de entrada, né, um vetor A, vai verificar, percorrer esse vetor e verificar se todos os elementos desse vetor são únicos. Okay? Ele vai retornar verdadeiro nesse caso ou falso caso contrário. Bom, então, na linha 1, né, ele faz um laço de repetição de igual a 0 até n-2. Na linha 2, ele faz outra repetição, né, a partir de i mais 1 até n-1. Na linha 3, ele compara. Né? Bom, se o meu vetor na posição i, né, que é do meu laço externo aqui, for igual ao meu vetor na posição j, né, que eu estou comparando aqui com um segundo elemento, bom, se for igual, se tiver igualdade aqui entre essas posições, significa que você tem elemento repetido, você retorna falso. Bom, se você não encontrar essa situação, percorrer todo o laço alinhado aqui, você vai ter verdadeiro, né, indicando que todos os elementos são únicos. Bom, o tamanho da entrada, né, vai ser naturalmente o número de elementos do vetor, né, que esse vetor A tem n elementos. A operação básica vai ser essa comparação da linha 3, né, que ela está no laço mais interno. Então, esse laço vai executar n-2 vezes, esse laço vai executar
né, a partir do i aqui até n-1, e essa comparação vai ser a nossa operação básica aqui, ela vai ser executada sempre no laço alinhado. Bom, e esse algoritmo ele depende de alguma questão além do tamanho do vetor A? Por exemplo, se o meu vetor A, se ele for dessa forma, vamos supor que o meu vetor A seja assim, 5, 5, 4, 8, 9, 6 e 1. Bom, se o meu vetor for dessa forma, ele vai executar mais rápido ou não? Ou não vai fazer diferença quais são os elementos? Bom, então, de fato, ele vai executar mais rápido, né? Bom, então, já na primeira comparação, né, de i igual a 0 e j igual a 1, i igual a 0 e j igual a 1, né, que seriam esses dois caras aqui, já na primeira comparação aqui, ele já retornaria falso, né? Então, ele sim, ele depende da entrada, né? Logo, seria interessante fazer a análise de melhor caso, pior caso e caso médio. Bom, melhor caso, né? A gente já viu aqui que é 1, né? Ele vai fazer só uma operação aqui, né? Uma operação básica, ele já consegue resolver. Mais uma vez, né? Depende de uma coincidência de muita sorte aqui para ele cair nesse caso base, né? Então, melhor caso não é tão importante, né? Como a gente já discutiu anteriormente. O caso médio, também não vou dedicar muita energia a ele, não vou demonstrar aqui, porque é muito difícil e não faz muito sentido, né? Não convém se aprofundar. A gente vai focar nossa análise em pior caso aqui, né? Que vai ser o mais importante aqui, o mais crítico, tá? Bom, então, de fato, o número de vezes depende se há elementos iguais no vetor, né? Se tiver na primeira posição, é o melhor caso possível. Então, vamos fazer a análise de pior caso, né? Pelo menos aqui, né? De caso médio, poderia ser feita, mas vamos abstrair aí por questão de tempo e de importância mesmo, né? Então, qual seria uma equação, né, que determina o número de vezes que essa operação básica vai ser executada? Bom, então, aqui a gente tem um for, né, de i igual a 0 até n-2. Então, a gente poderia ter uma somatória aqui, né, que seria i igual a 0 até n menos 2. Ok? Bom, e para cada vez que ele entra nesse laço for, ele tem mais uma leva de operações a serem feitas, né? Que vai ser também uma outra somatória. Agora, de j igual a i mais 1 até n menos 1. Bom, e esse laço for, ele tem dentro dele uma operação básica cada iteração. Então, seria 1 aqui. Ok? Bom, então, aqui está mais bonitinho, né? Mesma equação que eu achei, né? Então, o número de operações básicas no pior caso vai ser dado por essa expressão aqui. E agora que está a maior dificuldade, né? Que seria transformar essa expressão, né, em uma equação mais limpa, né? E derivar, né, a classe de complexidade ali, né? Bom, então, fazendo essas transformações, né, a gente obtém a ordem de crescimento aqui. Então, aqui é a nossa equação anterior. Esse laço mais interno, né, ele pode ser transformado usando aquela regra que a gente viu agora há pouco, né? Então, ele ficaria isso daqui. Lembrando que é U, que é a parte de cima aqui, menos L mais 1. É isso? Só refazer esse 1 que ele ficou muito feio. Mais 1. Bom, então, o U é N menos 1. O L é I mais 1 aqui no final. Então, beleza. O primeiro somatório eu já tirei ela. Vou virar isso aqui. Bom, já a segunda somatória... Bom, então, aqui, né, a gente pode, né, cancelar alguns valores aqui, né? Por exemplo, esse menos 1 com esse mais 1. Então, daria N menos I
menos 1, né? Subtração que inverte esse 1 aqui. Bom, e daí, daqui a gente pode transformar essa somatória, né, usando aquela segunda né, propriedade lá do somatório, né? Ou seja, você pode realmente expandir, né, essa somatória, que ficaria, né? Para i igual a 0, ficaria n menos 0 menos 1. Para i igual a 1, ficaria n menos 1, que seria n menos 2. E assim por diante, até n menos 2, né? Bom, sendo i igual a n menos 2, daria n menos n mais 2, substituindo esse i aqui por n menos 2, menos 1. Então, daria, no final, n menos n se cancela, mais 2 menos 1 daria 1. Então, expandir a somatória ia dar isso aqui. E essa somatória, né, ela pode ser transformada em n menos 1 vezes n dividido por 2, que vai ser igual aproximadamente, né? A gente vai multiplicar, vai dar n ao quadrado menos n. Como eu disse, a gente está interessado, né? N ao quadrado menos n daria isso aqui. A gente está interessado no coeficiente maior aqui da ordem de crescimento, né? Então a gente pode falar que aproximadamente n ao quadrado sobre 2, que está em θ de n ao quadrado aqui, essa função. Então a gente pode dizer que esse algoritmo, no pior caso, ele é θ de n ao quadrado. Ok? Bom, como terceiro exemplo, temos agora uma função que faz a multiplicação de matrizes. Então, como entrada, ele recebe duas matrizes, A e B, né, que são matrizes quadradas aqui, né, com índices de 0 até n-1, 0 até n-1 em ambos os casos. E a saída vai ser uma matriz C, que vai ser resultado da multiplicação dessas duas. Né? Bom, então, no algoritmo, né, linha 1 aqui, eu meramente crio uma matriz vazia, né, para receber o resultado. E aqui a gente tem a parte principal. Né? Então, primeiro, para i igual a 0 até n-1, faça. Para j igual a 0 até n-1, faça. Então, estou pegando cada índice aqui, né, da matriz resultante e vou fazer a soma deles aqui, né, para computar a multiplicação. Então, a C e J vai receber 0, e aqui a minha variável K, né, num laço interno, também até n-1, vai computar essa somatória da seguinte forma. Né? Então, o C e J vai ser, né, C e J mais o A na posição IK vezes o B na posição KJ. Então, ele vai acumulando aqui esse valor em C e J. Por fim, né, cada posição C e J vai ter o resultado dessa multiplicação das matrizes. E ele retorna essa matriz C resultante. Okay? Bom, não vou entrar em detalhes de como que é feita a multiplicação de matrizes, acredite em mim que é dessa forma. Tá? Bom, então vamos pensar primeiro, né, qual que é o parâmetro de entrada. Né? Então, o parâmetro de entrada aqui vai ser o tamanho n das matrizes quadradas, né? A ordem da matriz, que é n. Bom, segundo passo, qual que é a operação básica a ser executada? Então, a operação básica, você olha os laços, né? E é a que está dentro do laço mais interno, que é essa aqui. Bom, e daí aqui você tem várias operações. Tem soma, você tem multiplicação. Não importa qual é a operação básica aqui, né? Qualquer uma delas pode ser usada. Vamos considerar a multiplicação aqui. E agora, o número de vezes que essa operação básica vai ser executada, ele depende de como são as matrizes, de quais são os valores? Bom, nesse caso ele não depende, né? Independentemente de como são as matrizes, ele vai executar essa operação aqui o mesmo número de vezes. Ele vai sempre entrar aqui da mesma forma. Então, não depende de qualquer outro fator. Então, a gente vai calcular uma ordem de complexidade aqui que vai ser a mesma para melhor caso, pior caso, mesma coisa, caso médio. Bom, agora a gente precisa determinar, né, qual que é a fórmula, né, a função do número de vezes que a operação básica vai ser executada. Bom, então essa função, né,
a gente vai pegar aqui o primeiro laço de repetição, né, vai ser a somatória. Ele executa de i igual a 0 até n menos 1. Então, e essas vezes ele executa tudo que está aqui dentro, né? Então, aqui dentro tem outra somatória, que vai ser de j igual a 0 até n menos 1 de novo. Bom, e aqui dentro tem outra somatória, né? Lembrando, isso aqui não é operação básica, a gente pode ignorar ela, tá? Então, aqui tem outra somatória, outro for, né? Outro laço de repetição, que vai ser de k igual a 0 até n menos 1 de novo. O n ficou feio aqui. N menos 1. E aí sim, dentro desse for mais interno, você vai ter uma operação básica cada vez que ele entrar aqui, né? Que é a multiplicação. Tá? Bom, então, aqui está mais bonitinho, né? O número de vezes de multiplicações vão ser executadas vai ser dado de acordo com essa fórmula aqui, né? Que a gente acabou de observar. E agora, a gente precisa transformar, né, essa função, né, para a gente obter aqui a nossa ordem de crescimento. Né? Então, a gente pode transformar essa somatória aqui, né? Lembrando, vai ser a U menos L mais 1, né? Que seria a transformação dessa somatória. Então, essa somatória, o U é N menos 1, menos L, que é 0, então não precisa nem colocar, mais 1. Então, essa somatória aqui vai ser igual a N, esse 2 se cancela, então eu vou ter isso aqui. Bom, aqui, né, eu posso fazer a mesma transformação, né, o que multiplicaria, né, o N, né, que daria essa somatória aqui, vezes o N, que já está aqui no corpo da somatória, que daria N ao quadrado. E aqui eu posso fazer de novo, né? Essa somatória aqui vai correr N vezes N ao quadrado, que é cada interno da somatória. Então, isso aqui vai dar N ao cubo, aqui, né? Perto de N ao cubo aqui. Okay? Então, independente da entrada, ele vai executar N ao cubo vezes essa multiplicação aqui. Tá? Isso é fácil de observar, porque todos os laços são 0 tem N menos 1, 0 tem N menos 1, 0 tem N menos 1, fazendo a multiplicação, ok? Bom, e agora vamos para o quarto exemplo, esse é um pouco mais difícil, que é do dígitos binário. Então, esse pseudocódigo, ele recebe o número inteiro positivo n e ele retorna o número de dígitos necessários para a representação binária de n. Por exemplo, vamos supor que o n seja 5. Bom, então o número de dígitos vai ser 1, o 2 vai ser 0, 1. Então a representação binária do 5 seria 1, 0, 1, né? Então seriam 3 dígitos aqui necessários, ok? Então, uma função que vai retornar um número de dígitos. Então na linha 1, né, o contador recebe 1. Na linha 2, enquanto n for maior que 1, faça. Incrementa o contador. Na linha 4, n recebe n dividido por 2 arredondado para baixo. Okay? E no final retorna esse contador aí, né? Então, por exemplo, se o meu n for 5, né? Então, vamos pegar esse exemplo. Então, vou ter que o contador recebendo 1. 5 é maior do que 1, ok. Então, o contador vai passar a ser 2, vou incrementar o contador. E o n, que era 5, vai passar a ser 5 dividido por 2, arredondado para baixo. Então, 2,5, n vai passar a ser 2. Bom, na próxima iteração, 2 é maior que 1. Incremento o contador, vai virar 3. E meu n agora vai ser 2 dividido por 2, arredondado para baixo, vai ser 1. Bom, 1 não é maior que 1, eu retorno o contador, que vale 3. Okay? Então, esse algoritmo está certinho aí, né? Agora vamos lá.
qual o tamanho da entrada para esse algoritmo? Então, o tamanho da entrada, naturalmente, vai ser o valor desse inteiro n, né? A única entrada que o nosso programa recebe. Agora, a operação básica, né, vai ser essa comparação da linha 2. Na verdade, a operação básica, eu poderia escolher também essa soma ou essa divisão. Tanto faz, na verdade. Ocorre que essa operação aqui vai ser executada uma vez a mais, né? Porque nem sempre, né, ele vai entrar aqui, mas sempre ele vai comparar o enquanto. Né? Então, enfim, não é importante se é essa comparação, se é essa soma ou se é essa divisão, tá? Mas eu vou escolher essa comparação da linha 2 aqui. Okay? O número de operações básicas vão ser feitas depende de alguma outra questão além do tamanho da entrada? Nesse caso, não, né? Independentemente do tamanho da entrada, independentemente de como é a entrada, né? Se ela for do mesmo tamanho, ela vai fazer o mesmo número de operações. Então, não depende de outro fator. Bom, na sequência, né? Quantas vezes a operação básica vai ser executada? Então, a gente tem aqui que o n ele vai ser dividido pela metade a cada repetição desse laço. Cada vez que você entra no laço, o n é dividido pela metade. Okay? Então, o número de operações básicas, né, vai ser dado por log na base 2 de n, arredondado para baixo, né, que é esse arredondamento aqui, mais 1, né, que seria o caso da última vez que ele vai de fato sair do enquanto. Okay? Então, para transformar isso daqui, né, a gente poderia dizer, né, que esse log na base 2 de n mais 1 você pode ignorar, né, é aproximadamente igual a log na base 2 de n, que é θ de log n. Ou seja, isso aqui é um algoritmo logarítmico para resolver esse problema. Okay? Essa resposta também poderia ter sido obtida, né, aplicando técnicas de análise baseada em recorrência, que é o nosso próximo assunto agora. Então, para algoritmos não recursivos, né, é relativamente fácil fazer a análise. Né? Basta, né, verificar aqui a questão do tamanho da entrada, identificar a operação básica, que vai ser sempre as que estão aqui dentro do laço mais interno, né? Verificar se depende de algum fator, algum outro fator, o número de vezes que é executado. Se depender, né, pode ser interessante fazer a análise de melhor caso e caso médio. Daí, encontrar uma função, né, que expressa o número de vezes que essa operação básica vai ser executada. E, por fim, a partir dessa função, obter a ordem de crescimento. Né? Nesse exemplo aqui seria θ de n ao cubo. Okay?